Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a interferência da USAID nas eleições de 2022, né? Que teve essa interferência, que teve dinheiro da USAID patrocinando ONGs pelo controle das informações, né? Regulamentação da mídia e não sei o que lá. Isso não é questão de prova ou não ter prova, isso tem provas, tem evidências mais do que certas, né? Tá aqui, ó, Folha de São Paulo, sem provas, aliados dizem que a agência dos Estados Unidos interferiu na eleição de 2022 e dão pontapé em cooperação internacional da direita. Como sem provas, cara pálida? Tem um monte de prova lá, saiu um monte de planilha lá do Elon Musk, lá do Doge, mostrando o dinheiro que veio para essas agências de checagem de fato no Brasil, né? Agora, olha só como é que eles estão querendo falar aqui, ó. Bolsonaristas e trumpistas somam forças e fabricam escândalo contra Biden e Lula. Olha só, essas pessoas mesmos falaram na eleição de 2022 que os Estados Unidos ficou do lado do Lula. Ué, então o que mudou? O que está vendo aqui é exatamente o quanto que foi essa cooperação dos Estados Unidos para ajudar o Lula a ganhar. Está mais do que óbvio que teve isso, né? De novo, eu mantenho o meu ponto que não dá para saber se essa ajuda feita às agências de checagem de fato foi suficiente para mudar o resultado da eleição. Que mudaram alguns votos, certamente mudaram, portanto teve interferência na eleição. Agora, se teve interferência capaz de mudar o resultado da eleição, é uma outra pergunta que é muito difícil de ser respondida agora. Vamos entender esse caso aqui, porque chega ao extremo do pessoal falar aqui, ó, que ele volta a atacar as urnas e não sei o que lá. Não, olha só. A interferência do USAID é outra coisa diferente, não é a urna eletrônica. Essa notícia foi sugerida por Tolete Molinho, Pitbull do Samba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, já estourou há algum tempo atrás a informação de que a USAID, que é a grande agência de caridade, né, agência de ajuda internacional americana, ela doava dinheiro para um monte de ONGs. Eu cheguei a fazer vídeo sobre isso, expliquei a questão do modelo de negócio, né? Por isso que está crescendo tanto esse negócio de alimentação, coisa climática, e identidade de gênero, e minorias, e diversidade, equidade e inclusão. Por que isso está crescendo? Porque os Estados Unidos davam dinheiro para quem tivesse ONG nessas áreas, né? Então, assim, virou um modelo de negócio. O cara inventava uma ONG, sei lá, vou proteger o DEI do pessoal do Equador, né? O DEI é o diversidade, equidade, inclusão e coisa e tal. Então pronto, né? Tá aqui dinheiro para você. Porra, vou inventar um negócio desse também, cara. Vou falar que vou proteger os anões transexuais de cabelo louro e não sei o que lá. Enfim, vou inventar alguma coisa aí para proteger uma área e ganhar dinheiro. Porra, né? Não é uma coisa boa? Enfim, entre as muitas coisas que faziam parte da do USAID, estava justamente a questão da desinformação, né, que é algo que a esquerda entende como preocupantíssimo, que está tirando votos da esquerda e coisa e tal. Eu já expliquei para vocês que não é assim, que a esquerda está vivendo numa ilusão de que ela teria o controle, teria o amor do público que ela tinha antes, e agora as fake news acabaram com isso, quando na verdade é o contrário. Elas sempre enganaram o povo através da mídia tradicional, mas tinha aquela fabricação de consenso social da mídia tradicional, que agora não tem mais, e com isso as opiniões são contrárias à esquerda. As pessoas percebem que a esquerda é ineficiente, já era ineficiente no passado, agora é mais ainda devido ao barateamento das informações, ao barateamento do custo de transação. Então, no final das contas, este é o problema da esquerda. Ela acha que desinformação faz alguma diferença. E bom, entre muitas coisas, muitas ONGs no Brasil que receberam dinheiro da USAID, estão algumas entidades de checagem de fato, que inclusive fizeram parceria com o TSE para evitar a desinformação eleitoral e coisa e tal, aquela coisa toda. E isso, sem dúvida alguma, fez parte do dedão na balança que o TSE botou nas eleições de 2022. Sempre fui claro com vocês, eu não vi nenhuma evidência de fraude na urna, nenhuma, zero evidência na eleição de 2022. Mas que teve uma forçação de barra nessa questão de checagem de fato, teve. Um monte de coisa que era crítica justa ao Lula, por exemplo, dizer que ele era amigo do Hugo Chávez, que ele era amigo do Maduro, que ele era amigo do Daniel Ortega. Não pode dizer isso não pode dizer isso do Lula, isso é fake news. Pô, como assim é fake news? É verdade, realmente. Depois que ele foi eleito, a primeira coisa que ele fez foi abraçar o Maduro da Venezuela, né? Tá até agora amando o Maduro lá, apaixonado pelo Maduro lá.
Então, assim, teve um monte de coisa nesse sentido que foi errado. E do outro lado, quando era o Janones atacando o Bolsonaro, até tiravam, mas tiravam depois de 3 meses de propaganda no ar, né? Então, que teve dedão na balança, teve. A única dúvida que a gente não sabe e que nunca saberemos, e esse é o motivo pelo qual eu acho que é injusto insistir nesse tema, porque a gente não tem como saber, é justamente se isso teria afetado o resultado, né? O Lula teve 1.800.000 votos a mais que o Bolsonaro, alguma coisa assim. Se não tivesse esse dedão na balança, quantos seriam os votos? Será que ele teria menos votos que Bolsonaro e, portanto, Bolsonaro continuaria presidente ou não? Ou teria talvez uma diferença menor, mas ele ainda ganharia a eleição? Não tem como saber. É o tipo da situação que, infelizmente, não tem como saber, não tem como calcular depois desse prazo todo, né? Então, dizer que sem provas, aliados dizem que a agência dos Estados Unidos interferiu na eleição é uma idiotice. Tem prova sim, interferiu sim. Foi uma interferência capaz de mudar o resultado, é que é a grande questão. E é por isso que o TSE vai se enrolar agora na hora de avaliar esse tipo de situação. Por quê? Porque até aqui a jurisprudência do TSE era sempre essa. Abuso de poder econômico, abuso de poder político, só tem pena se você comprovar que aquilo afetou o resultado da eleição. Se não afetou o resultado da eleição, não tem problema, porque né, não foi uma coisa suficiente para alterar. Só que eles mesmos mudaram essa visão justamente para punir Bolsonaro. Por exemplo, o caso dos embaixadores lá, que é a reunião com os embaixadores do Bolsonaro, ele se tornou inelegível supostamente por abuso de poder político. Só que, como que uma reunião com embaixadores afetou o resultado da eleição? Isso não faz sentido nenhum. Não tem lógica nenhuma isso. Então, ou seja, forçaram a barra, quebraram essa importante jurisprudência, esse importante conceito que havia no crime de abuso de poder político, abuso de poder econômico, e agora eles vão ter um problema. Como é que eles vão fazer agora para dizer que essa interferência não conta? Né? Porque, né? Mas a gente não sabe se foi o suficiente. Mas vocês mesmos disseram que se teve interferência, então o cara é inelegível, então tá tudo errado, né? Esse é o problema que eu menciono para vocês sempre, né? Próprio fato do TSE ter proibido questionamentos a urnas eletrônicas, isso é uma falha enorme. Isso vai voltar para morder o TSE no futuro. O TSE tem condições de responder tecnicamente, abre um processo, né? Os técnicos explicam as coisas lá e o juiz vai decidir no final das contas, ampla defesa, contraditório. Quando o PL abriu aquela ação questionando a questão da urna e coisa e tal, tinha que mandar para o TSE abrir o processo, estudar, ouvir uma parte, ouvir outra parte, coisa e tal, e chegar numa conclusão final. Não podia fazer como o Alexandre de Moraes fez. Não, tá proibido questionar tudo, não pode questionar nada, questionar é coisa de golpista. Esse tipo de coisa vai voltar para assombrar o TSE mais adiante, né? Aí, eles estão falando aqui que a USAID foi fundada pelo JFK lá em 1961 e que era usada para soft power e coisa e tal. Soft power era o caralho. Originalmente até era usada para isso. Passou a ser usada exclusivamente para financiar esquerdismo no mundo, né? Então, o Trump está fazendo demissões em massa e coisa e tal, estão acabando com a USAID, isso vai ter influência aqui no Brasil, pode ter certeza, a vida de jornalista vai ficar mais difícil aqui e no resto do mundo. Aqui, ó, TSE recebeu dinheiro para mudar eleições de 2022, diz Bolsonaro. Bom, aí que tá, não dá para saber se ele teria arranjado 2 milhões de votos entre os jovens para Lula. Isso que eu falo, é difícil saber se realmente essa mudança mudou os votos. Porque, de novo, eu sou cético a isso, eu já falei para vocês, eu acho que esse negócio de fake news mudar voto, isso é lorota, não é verdade. Ao contrário, quando você tinha informação centralizada, ali sim você tinha um risco grande de fake news. Ali sim a fake news fazia efeito porque você tinha o tal do consenso social, que as pessoas até paravam de falar sobre o assunto. Agora na internet todo mundo continua falando, então não consegue convencer as pessoas com tanta facilidade, né? Aqui, ó. Não pude mostrar o Lula de uma comunidade tomada pelo tráfico, onde ele entra sem segurança nenhuma, usa um boné típico de facção criminosa local e coisa e tal. Então, isso aqui eu concordo, foi errado. Teve um monte de coisa que foi censurada do Lula que deveria ter sido permitido. O Lula é isso mesmo, isso aconteceu. Isso não foi fake news, isso aconteceu de verdade, né? Então, o que eu falo para vocês e mantenho. Botaram o dedão na balança? Botaram o dedão na balança. O USAID, Alexandre de Moraes, institutos e ONGs de checagem de fato no Brasil botaram o dedão na balança. Mas a gente não tem como saber se foi suficiente. Agora, olha só o absurdo isso daqui. Ó.
Não, porque o chefe do Doge afirma que o Deep State financiou a vitória de Lula contra Bolsonaro em 2022. Deep State é um conjunto de teorias da conspiração que alegam que agentes secretos dos Estados Unidos interferem no andamento do país, em governos ao redor do mundo. E não, Deep State é o funcionalismo público, é essa máquina de funcionários públicos que quer aumentar o tamanho do Estado sempre, né? E interferem em eleições? Interferem, mas com capacidade de mudar? Não dá para saber. E é muito difícil mudar esse tipo de coisa, a verdade é essa. Pode ter causado mudança? Até pode, mas não tem como provar agora, não tem como saber. É muito sutil, é muito mais sutil do que o pessoal propõe, né? E aí vem a Folha de São Paulo falando que Bolsonaro quebra o silêncio e volta a atacar urnas e Alexandre de Moraes, dizendo que está criticando essa influência do USAID, coisa e tal. E isso a influência teve mesmo. O que teve, teve. É óbvio que teve. Está mais do que claro que o Alexandre de Moraes trabalhou ativamente por um lado na eleição, contra o Bolsonaro e a favor do Lula. Está mais do que claro isso. Isso vai ser resolvido em algum dia. Em algum dia no futuro, eu tenho fé que a direita vai voltar ao poder, o Alexandre de Moraes vai perder o cargo dele e vai ter que responder por isso. Porque ele trabalhou lá, botou um dedão na balança para eleger o Lula em 2022. Foi suficiente para eleger o Lula? A gente nunca vai saber. Nunca saberemos, a verdade é essa. Agora, o que o Bolsonaro falou aqui não é crítica às urnas, tá? Ele voltou até a falar sobre o sigilo do processo do inquérito 1361, que é um inquérito que, segundo ele diz, traz indícios de fraude nas urnas. Não traz, a gente já falou sobre isso, traz indícios de que houve uma invasão de sistemas do TSE, mas não tem nenhuma evidência ali de que isso tenha comprometido as urnas eletrônicas nas eleições. Então, não quer dizer nada isso daqui, né? Mas o Bolsonaro tem essa coisa na cabeça deles que eu acho um absurdo, já falei para vocês, acho um erro apostar nesse negócio da crítica às urnas, mas infelizmente é isso daí, né? O TSE não confia. Qual o temor? O TSE não confia nas urnas? Nesse ponto, ele tem razão. É o que eu falo para vocês, tem que investigar a coisa e tem que mostrar as informações. Tentar esconder é o pior de tudo. É bem claro pelo inquérito que não teve comprometimento da urna eletrônica. Teve comprometimento de sistemas internos do TSE? Teve. Da urna eletrônica? Não. Porque tem um monte de processo de checagem para impedir que, mesmo que um código-fonte seja alterado ali, não chegue na urna eletrônica alterado, né? O código-fonte, inclusive, é disponibilizado para quem quiser fazer inspeção lá no TSE e ver esse tipo de coisa. Enfim, o pessoal aqui está preocupado porque o Bolsonaro ficou valente de novo. E eles estão percebendo qual que é o problema. O problema é que realmente o Trump mudou essa equação toda no mundo. Eles vão ter que responder por isso. Esse pessoal todo que comemorou em 2022 vai ter que responder pelo crime que cometeram em 2022. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.